Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho de plano de tratamento integrado, né? A aula passada nós mostramos um vídeo mostrando toda a sequência da prótese parcial removível, desde quando o paciente chega até quando nós entregamos a prótese para o paciente, né? É um vídeo de aí 50, 60 minutos, bastante rápido. Eu acho que dá 50 e poucos minutos. E é importante você assistir esse vídeo. Hoje nós vamos detalhar um pouquinho mais aquele vídeo, né? Nós vamos falar um pouquinho mais da fase específica de preparo de boca, dentro daquele plano de tratamento integrado, né? Toda vez que o paciente chega, né, para nós tratarmos dele, fazermos algum tipo de prótese, qualquer que seja ela, e no caso aqui a prótese parcial removível, nós passamos por uma fase de planejamento prévio, ou seja, nós pensamos o que nós vamos elaborar, qual vai ser a melhor saída para aquele caso, para aquele paciente. Depois desse plano ou esse planejamento prévio, esse planejamento inicial que nós fazemos, uma elaboração mental, né? Nós precisamos nos preocupar com a fase curativa. O que o paciente vai precisar para poder receber uma determinada prótese? Ele normalmente precisa ter uma adequação bucal, né? Passar por uma fase de deixar a boca em ordem para poder elaborar a prótese. Então, esse planejamento e essa fase curativa, naturalmente precisam ser precedidos por um bom exame clínico, né? E ele compreende aí uma anamnese do paciente, colher os dados, o histórico do paciente, verificar os tecidos remanescentes que estão na boca, os dentes, o rebordo alveolar, como é que ele está, se ele tem muita perda de osso, se ele não tem, se ele é um paciente que tem um perfil emocional adequado, se ele é um cara motivado ou se ele é uma pessoa mais depressiva, né? Se ele não liga para o tratamento, são os pacientes mais difíceis de se tratar, aqueles pacientes que são indiferentes ao tratamento, né? Mais difícil. Conversar com o paciente, passar um pouco de tranquilidade para ele, explicar para ele que demorou muito tempo para chegar nessa condição e não é do dia para a noite que nós vamos consertar a boca dele, não é? Nós vamos deixar ele mais ou menos em ordem, mastigando bem, independente da prótese que nós vamos fazer, mas isso passa por um planejamento, passa por uma execução, passa por um preparo de boca. É importante ele ter consciência disso daí, não é? Então, para isso, nós fazemos uma análise da oclusão, verificamos aí as radiografias do paciente, como é que elas estão, se ele apresenta lesão, se não apresenta. Se necessário for, nós podemos pedir exames complementares e moldar o paciente e articular os modelos que nós obtivermos, aí, os modelos de estudo, em articulador. O articulador é um simulador do sistema mastigatório, não é? Então, nós temos um articulador lá, uma área lá dos côndros, da ATM, temos as arcadas dentárias, a relação maxilomandibular, os movimentos básicos de abertura, fechamento, protrusão, lateralidade, tudo isso o articulador nos ajuda. Então, é importante você, muitas vezes, ou na grande maioria dos casos, moldar o paciente e passar por uma fase de exame em articulador, porque é ele que vai dar para você aí um norte, né, de como você conseguirá aí melhor executar a prótese, né? Então, essas imagens que vocês estão vendo aí estão no nosso vídeo que nós passamos, a prótese parcial removível de A a Z. Nós passamos esse vídeo aula passada para vocês, está disponível, por favor, assistam. Então, a gente está fazendo exame clínico aí, né? Verificando se o paciente tem bolsas, ou verificando a parte periodontal, como é que está, as cáries que ele tem ou não, né? Inflamações gengivais, presença de sangramento, as radiografias do mesmo paciente, reparando aí os dentes anteriores aí com uma acentuada perda óssea. Então é hora de nós decidirmos se nós vamos manter esses dentes ou não, verificar se eles estão com mobilidade ou não. Tudo isso daí faz parte do bom exame clínico. Não basta simplesmente o paciente abrir a boca. Nós precisamos pôr a mão na massa, né? Às vezes movimentar um pouquinho, fazer um pouquinho de força para lá, para cá, colocar o dente para vestibular, para lingual, para distal, para mesial, ver se o dente tem mobilidade, pedir para o paciente fechar, ver se ele se sente bem, está com conforto, verificar as ATMs, como é que estão, né? Então, tudo isso nós fazemos nessa fase de estudo, né? Então, a moldagem de estudo, ela compreende aí uma série de procedimentos, inclusive clínicos, né?
para você montar em articulador, fazer uma análise do plano oclusal, analisar as guias do paciente, se ele tem guia canino, se não tem guia canino, e presença de possíveis interferências oclusais. Isso daí tudo é importante estudarmos antes da gente começar a fazer a prótese. Então, antes de começar a fazer uma casa, o engenheiro ele vai lá e conhece o terreno, né? Ele verifica o terreno, vê se o terreno vai precisar nivelar, se não vai precisar nivelar, se tem pedra no terreno, se não tem muita pedra, se vai ter que ter aquela camada daquela terra vegetal que tem, onde tem mato, ele vai ter que tirar aquela camada superficial de terra. É o que a gente faz na boca, né? A gente faz um pouco de trabalho de engenharia. Nós precisamos adequar a boca para poder receber um trabalho protético. Então, aí mostrando os modelos de estudo, as moldagens de estudo e os modelos de estudo. Nesse caso, era um caso dente suportado. Então, nós simplesmente articulando os modelos, nós já temos uma boa noção aí de qual que é a posição de massa de intercuspidação do paciente, né? Mas mesmo assim é interessante nós sempre montarmos os casos em articulador para verificar os demais movimentos. Esses movimentos podem ser checados na boca? Podem ser checados. Você pode pedir para o paciente fazer protrusão, lateralidade, esquerda, direita, fechamento, levar em habitual, levar em IRC para ver como é que é o contato dentário dele quando você tenta levar ele para IRC. Tudo isso você pode fazer na boca, não é? Mas tem alguns pacientes que são mais difíceis de você manipular. Tem paciente que você não consegue pedir para fazer lateralidade e que ele não faz. Ele tem dificuldade, a musculatura dele está toda comprometida e ele tem dificuldade de fazer lateralidade. Então, muitos desses casos é interessante você acabar montando em articulador mesmo, né? Fazer um planejamento inicial do caso, né? Então, você viu lá o caso, moldou, viu a localização dos dentes, viu o posicionamento, está com o exame clínico já mais ou menos pronto, fez as radiografias, está com tudo em ordem aí para esquematizar o que você vai fazer, né? Qual que é o seu plano de ação? O seu plano de tratamento? O que você vai fazer? Então, nós normalmente começamos preparando o terreno, né? Preparar o terreno significa adequar a boca. Nós precisamos preparar o terreno. E aí você vai passar provavelmente por uma fase de curativa, ou seja, uma fase em que você vai ter que remover as cáries, né? Tratar o paciente em termos periodontais, verificar se ele tem os dentes estão respondendo positivamente a variação de temperatura, ou seja, fazer teste térmico no paciente, verificar se precisa fazer tratamento de canal, endodontia em algum dente, verificar se ele precisa fazer prótese fixa antes de fazer a removível, verificar se precisa fazer resina, coroa, guias caninos, se estão presentes ou não, se ele tem guia incisal, verificar se ele tem problema ATM, tudo isso daí você vai ter que verificar e interferir antes de começar a prótese. Se ele tem cárie, você precisa fazer a cárie. Se ele tem periodontia, precisa fazer a periodontia. Se ele tem endo, precisa fazer a endo. Não adianta você querer fazer a removível de cara. Você precisa preparar a boca do paciente. E esse é o motivo dessa aula. Saber mais ou menos qual a sequência, como que você deve fazer isso daí, né? Para não ficar tão perdido na hora. Feita essa fase curativa, né? Você restaurou os dentes, etc., você já pode fazer um projeto da sua prótese, um desenho. Tem muitos profissionais que já começam o projeto antes mesmo da fase de curativa. Se for só um projeto, não tem o menor problema. Você faz um projeto e esse projeto pode ser alterado. Tudo bem, você pode moldar o paciente, verificar que ele precisa fazer uma outra restauração, verificar que precisa fazer periodontia, e naquele mesmo modelo já fala, olha, quer saber? Eu já vou começar fazendo meu projeto protético aqui. Tudo bem, não tem problema, você pode fazer o projeto protético concomitante com a fase curativa, não tem problema nenhum. Não é? Aquilo é só um projeto. E o projeto ele é plausível de mudanças. A gente tem que quebrar a cabeça no projeto para depois que você começar a fazer a reabilitação não mudar mais o projeto. Se mudar o projeto pode acontecer, é pior, mas pode acontecer. Puxa, eu estava contando que eu ia, nossa, aquele molar eu ia salvar, eu ia colocar um apoio naquele molar que eu ia salvar, mas não salvei o molar, não consegui salvar. Puxa vida. Então, o teu projeto ele foi perdido, né? Você vai ter que mudar o seu projeto inicial. Quanto maior a experiência do profissional, menos projeto ele perde, né? Quanto mais jovem for o profissional, bem provável que ele mude o projeto com mais facilidade. Mas isso faz parte do jogo, faz parte do tratamento.
Mudar o projeto não tem problema. A coisa mais importante é você ser transparente com o paciente e avisar para o paciente constantemente o que você está pensando. Olha, meu projeto aqui vai ser tentar salvar aquele molar, não sei se eu vou conseguir, mas se eu salvar, vou poder contar ele como retentor da minha prótese, por exemplo. Eu vou tentar salvar, eu tenho uma chance aí de 50% ou até menos. Você fazer para o paciente aí uma estimativa, né? Se você não tem condição de dar porcentagem, não precisa dar. Se não der para dar porcentagem, paciência não dá. Fala, olha, vou tentar salvar o dente, mas não sei se eu vou conseguir. Pronto, né? E aí você enumerar, depois que você fez o desenho da prótese, passou pela fase curativa, você tem que fazer um roteiro da fase protética. Chegou na hora da prótese, preparei a boca dele, está tudo em ordem, está tudo bom. Nossa, o que tinha cárie já não tem mais. A parte periodontal dele está perfeita. E agora? Como é que eu faço a minha prótese? Então, enumerar a fase protética significa montar um roteiro da fase de reabilitação protética do paciente. Não vai querer começar a fazer, por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui, mas talvez assim, começar a fazer preparo para apoio antes de fazer plano guia. Nós tivemos já em aula teórica, primeiro você faz o plano guia, e depois você faz preparo para apoio. Então, tenta enumerar. Olha, eu vou começar fazendo plano guia em tais dentes, eu vou fazer preparo para apoio em tais dentes, eu vou fazer recontornamento em tais dentes. Se possível, põe até a data. Data tal, eu vou fazer isso. Data tal, vou fazer aquilo. E assim você faz um cronograma, né? Um cronograma de ação. Quanto melhor for feito o seu cronograma, menos você se perde durante o tratamento. Nós, na clínica, se Deus quiser, o ano que vem estaremos lá, né? A gente fica muito feliz quando o aluno sabe o que ele vai fazer. Professor, eu já coloquei o paciente aqui na cadeira, vou começar a atuar, eu queria fazer hoje tal coisa. Ótimo! Né? Ele já sabe o que vai fazer, quais os materiais. O aluno que está um pouco despreparado é aquele cara que chega para o professor e fala: professor, meu paciente sentou na cadeira, o que eu vou fazer nele hoje? Veja bem, quem tem a obrigação de saber o que vai fazer no paciente é o aluno, não é o professor. O aluno que é o profissional que está cuidando do paciente. Então, toda semana, quando ele dispensa o paciente vai voltar a semana que vem, obrigatoriamente ele já precisa saber o que ele vai fazer a semana que vem. Se ele não sabe, é hora de perguntar, é hora de pesquisar, é hora de estudar. E quais os materiais, qual vai ser o modus operandi dele na próxima sessão. Ele precisa saber, por exemplo, na próxima sessão eu vou moldar o paciente. Então, na próxima sessão, você precisa saber que você vai ter que usar as moldeiras. Pior coisa, o aluno chega na clínica, ela fala assim, professor, precisava moldar hoje, mas, putz, esqueci as moldeiras. Meu Deus do céu, isso daí é um procedimento totalmente inadequado, uma pessoa despreparada, não pode nunca acontecer isso daí. Então, o professor tinha marcado na ficha dele que eu ia fazer hoje uma periodontia, porque ele está com um pouquinho de inflamação gengival. Sabe que eu esqueci o instrumental da pério? Meu Deus do céu! Como assim? Então não pode, isso aí não pode. Você precisa saber o que você vai fazer. Sabe a receita de bolo? Receita de bolo, desde a época da nossa avó, ela põe lá os ingredientes que ela vai usar. A primeira coisa que ela põe lá, os ingredientes. Nós vamos colocar os materiais, os instrumentais. O que nós vamos usar? Os ingredientes. E depois dos ingredientes vem o que na receita? Modo de fazer. Coloque 2 xícaras, ponha não sei o quê. E aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter que colocar o modo que nós vamos fazer, tem que saber o modo de fazer, o modo de preparar, a sequência do preparo. Põe primeiro a farinha ou põe primeiro o açúcar? Você tem que saber isso daí. Por isso que nós demos a sequência da aula passada, aquele filme, uma sequência completa da removível do começo ao fim, e hoje nós estamos falando disso de novo. Isso daí é obrigação dos alunos saberem a sequência. Isso é obrigação do aluno. Não vem falar que é o professor, é o aluno que tem que saber. É o aluno. E a gente tem que correr atrás, tem que correr atrás. A gente não pode ficar perdido. Você tem que saber o que você vai fazer, tem que estudar. Tem que assistir, revisar a aula, tá? Fazer exercício. Se não sabe ainda o que vai fazer, pergunta. Não existe nenhum mal em perguntar. A pergunta é uma coisa benéfica na ciência. Benéfica. Quem não sabe, pergunta. Pergunta. Não sei como é. O professor, a aula que vem, olha, estou desmarcando meu paciente hoje. Eu fiz modelo de estudo. E a semana que vem, vou vazar meu modelo agora, vou verter gesso, vou obter o modelo de estudo. Semana que vem o paciente vai vir aí
que será que eu vou fazer nele a semana que vem? Entendeu? Aí nós vamos devolver um pouquinho a pergunta, né? Pensa um pouquinho, o que você acha que você pode fazer na semana que vem nesse paciente, né? Você fez exame clínico? Ele tem preparo de boca para fazer? Ele tem restauração, pério, endo, prótese? Ele tem o que fazer? Já pode começar removível direto nele? Ou ele tem que fazer uma adequação bucal primeiro? Ah, mas ele tem que fazer uma adequação lá, eu vi que ele tem que fazer uma pério. Então já está começando a responder a sua própria pergunta, percebeu? Vamos supor que ele não tenha nada para fazer. Ah, não tem nada para fazer? Não. Então o que eu vou fazer? Ele não tem nada para fazer, já consegui o modelo de estudo. O que eu vou fazer? Bom, se ele não tem nada de preparo de boca para fazer, não tem nada. Basta começar a prótese. Me fala, me responda então. O que ele vai fazer a semana que vem se você moldou o paciente e está com o modelo de estudo? Vamos tentar interromper aqui. O que você vai fazer? Fala para mim. Você moldou o paciente, está com o modelo na mão, não tem nada para fazer assim de preparo de boca. Você vai, você já viu que não tem dentística, não tem pério, não tem endo, não tem nada disso. Está com o modelo de estudo na mão. O paciente vai vir a semana que vem para você começar a fazer o tratamento protético, removível no caso. O que você vai fazer na semana que vem nele? Tenta pensar um pouquinho. Modelo de estudo na mão. O que você precisa fazer com o modelo de estudo? Hã? Você vai só olhar para o modelo de estudo ou você vai usar um negócio chamado delineador? Eleger a trajetória de inserção de sua prótese. Começar a fazer um projeto de como é que vai ser sua prótese. Mozille, mas deixa eu falar um problema, pelo amor de Deus. Eu não sei fazer projeto, eu não sei onde vai retentor, eu não sei onde vai conector. Está perdoado. Não tem problema que você não sabe, tudo bem, está tudo certo. Porque você não teve aula de planejamento ainda. Mas eu vou te falar uma coisa. Você precisa saber quais são os retentores que você pode usar. Isso já foi dado. Você precisa saber quais são os conectores maiores que você pode usar. Isso já foi dado. Ah, mas eu não sei quais as indicações deles muito bem, sabe? Não sei o retentor por ação de ponta ou retentor tipo circunferencial. Eu não sei quando eu uso uma barra ou quando eu uso o recobrimento no conector maior. Eu ainda não sei bem. Mas você tem que saber quais os tipos que tem. Pelo menos isso é o básico para você saber. Na apostila nossa de PPR, tem lá algumas indicações que dá para você começar já a vislumbrar, pelo menos visualizar, em quais casos você usa cada um deles. Dá para você visualizar, né? Os retentores, por exemplo, circunferenciais, a gente usa mais em molar, está lá na apostila, né? Usação de ponta, a gente usa em pré-molar e dentes anteriores, né? Aí dentro da ação de pontas tem o T, 7 etc. E assim vai, né? Então é bom você ter uma bagagem inicial básica para poder, quando chegar no planejamento, você não sofrer demais. Senão você vai acabar sofrendo muito com isso aí mesmo. Vai sofrer. Então aproveite e veja as aulas, reveja as aulas. Está com dúvida? Poste para nós as dúvidas. A dúvida sempre é bem-vinda, tá? Sempre é bem-vinda. É bom você ter dúvida. A gente gosta quando o aluno tem dúvida, né? Muito bem, deixa eu compartilhar minha tela de novo aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Então tá aí. Nós chegamos aí no planejamento e já fizemos tudo o que precisava e chegou a hora da fase curativa, né? Então, esse preparo de boca vai se dividir em duas fases, né? Primeiro você vai fazer passar por uma fase chamada fase curativa, em que você vai tratar os problemas existentes, atuais, na boca do paciente, e é interessante deixar a boca dele preparada para passar para a próxima fase, que é a fase protética propriamente dita, né? A fase curativa ela tem que ter uma certa lógica, né? Qual é a lógica da fase curativa? Mais ou menos. Se o paciente estiver com dor, você tem que cuidar da dor dele. Olha, doutor, eu cheguei aqui hoje, vim fazer uma prótese, mas eu estou com uma dor no canino. É ele que você vai ter que se preocupar, né? É esse canino que você vai ter que se preocupar. Esquece a prótese agora. Se o paciente chegou com dor, é um caso de urgência, o paciente está sofrendo, aconteceu alguma coisa, então é ela que você vai se preocupar.
Em segundo lugar, a parte periodontal, a periodontia não foi à toa que vocês estiveram em primeiro lugar no curso de odontologia das áreas clínicas. Por quê? Porque a periodontia está aí. Ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer, o paciente tem que estar com a parte periodontal adequada, independente de cárie, independente de prótese, independente de qualquer coisa. A periodontia é a base da odontologia. Nós precisamos estar com o periodonto adequado para fazer qualquer coisa, não é só prótese. Nós precisamos estar com a periodontia boa para poder fazer endo, para poder fazer dentística, para poder fazer prótese, para fazer o que quiser. Inclusive, eu acho que ortodontia, não é? Até para fazer ortodontia, você precisa estar com o periodonto bom. Não vai me dar uma de louco com a gengiva inflamada, colocar aparelho ortodôntico. Meu Deus do céu! Que é isso? Parte periodontal é fundamental, então vai para ela primeiro. Fez a parte periodontal, melhorou a microflora bucal do paciente. Agora ele já está com menos bactéria na boca, ele está com a saliva melhor, está com a boca melhor, o hálito melhor. A gengiva está mais saudável, está tudo melhor. Se você fizer uma exodontia necessária nele agora, até a cicatrização vai ser melhor. Entende que você fazer uma exodontia no paciente que está com a boca toda inflamada, com periodonto, com placa, ele pode ter um problema pós-operatório depois. Então é interessante você primeiro fazer a pele, passar para exodontias, né? Eventualmente, se precisar cirurgia pré-protética, a gente faz. Isso é uma coisa cada vez menos utilizada na removível, né? Antigamente se fazia muito, hoje a gente quase não faz cirurgia pré-protética, só em caso de extrema necessidade, porque nós somos muito conservadores. Então a gente consegue contornar alguns problemas, né? Feito isso, a gente pode fazer as endodontias, né, do paciente, fazer os tratamentos de canal que ele precisa, etc. Fazer dentística, depois fazer uma periodontia se precisar cirúrgica, aumento de coroa clínica, por exemplo, se precisar. Não vai fazer aumento de coroa clínica do paciente com a gengiva inflamada. Primeiro você passa para uma periodontia básica, uma periodontia fundamental, uma periodontia basal, uma coisa de deixar a boca em ordem para depois fazer cirurgia nele. Né? Primeiro você faz uma periodontia mais curativa mesmo, uma periodontia curativa, deixar o periodonto adequado, para depois fazer uma cirurgia. Né? E, por fim, a última coisa aí é a ortodontia. E depois da orto, fazer prótese. A prótese faltou aí, ó, nessa lista. Prótese seria o último lugar. Prótese. Ou implante, seja lá o que for. Né? Podia ser implante também aí. Por quê? Porque primeiro você acerta. Imagina colocar implante para depois fazer ortodontia. Você vai começar a movimentar dente em cima do implante que está colocado já? Primeiro você faz a orto, meu Deus do céu. Faz a ortodontia, põe os dentes no lugar, abre o espaço que estava pequenininho, põe o implante lá no meio. Primeiro faz a orto. Não tem nada mais lógico do que isso, né? Tem gente que não, tá faltando um dente aqui, eu vou fazer um implante. Calma, veja se não precisa fazer, veja se não precisa passar por essa fase primeiro, que está escrito aí, ó. Tá com algum dente doendo, tá precisando fazer pério, exodontia, cirurgia, endo, dentística, tá precisando fazer essas coisas? Faz primeiro essa sequência aí, ó. Depois você pensa o teu implante, meu Deus do céu. Então, o primeiro item que a gente colocou lá, que é o atendimento de urgência, se preocupar com dor é o fundamental, é o que mais a gente existe em urgência é dor, né? E aí você pode entender como urgência também dentes que se fraturaram, né? Ou restaurações que fraturaram. Olha, eu tô com o dente da frente aqui, quebrou, estou desesperado, não consigo nem dar risada, mas eu estou tão feio. Então, aí é uma hora que você pode entender isso como urgência do paciente, né? Pacientes com problema de ATM, com dores, né? Aí, olha, não estou aguentando aqui, nossa, me sinto um desconforto. Não vai começar a fazer a prótese, falamos isso na aula passada, inclusive, né? Não vai pensar em fazer prótese sem cuidar um pouco da ATM do paciente, né? Primeiro pensa na ATM, aí, como é que você vai melhorar a situação dele em geral, para depois pensar em prótese. Então, isso aqui seria o atendimento de urgência inicial. Aí passou pela fase de urgência, aí nós vamos passar pelaquela parte de periodontia que nós falamos, com tudo isso que vocês já estão carecas de saber, né? Técnica de higienização, controle de placa, controle de doenças como cárie, gengivite, periodontite. Você vai fazer um programa aí de raspagem, etc., nessa fase, né? E adequar o meio bucal, né? Fazer profilaxia no paciente. Aqui está, essa fase reside aí, ó.
nessa adequação do meio bucal, né? E não basta fazer uma profilaxia, você precisa fazer, é o último item, é uma reavaliação periódica com motivação do paciente. Então, como é que você pode motivar seu paciente? Do jeito que você quiser, você pode dar aulinha para ele, você pode projetar a parede, falar, olha, aqui está o dente, aqui funciona assim, isso aqui é a periodontia, é a gengivite, depois pode encaminhar, pode piorar a situação, aqui você tem que usar esses instrumentos aqui para você higienizar melhor, tem evidenciador de placa, aí você usa evidenciador de placa na boca dele, que é essa imagem aqui que vocês estão vendo, olha, o paciente foi colocado o evidenciador para ver onde estão as placas aí, que ele tem acúmulo de placa, mostrar isso para ele e fazer a mesma coisa na prótese, porque tem muito paciente que já usa a prótese parcial removível e não sabe que precisa higienizar a prótese. Põe a prótese na boca, tira, escova os dentes, põe a prótese suja de novo na boca. Então tem até escovas especiais para se limpar a prótese, né? Antigamente se fabricava até algumas escovas e vendia em dental. Hoje, o pessoal recomenda mesmo usar a própria escova de dente, que é um recurso muito bom, com a pasta de dente que ele está acostumado, com o creme dental que ele está acostumado, né? Se quiser usar sabão neutro, pode também higienizar a prótese com sabão neutro. E, eventualmente, pode usar essas escovinhas aqui, olha, que limpa os grampos ou os retentores por dentro, que são escovas ou de limpar cachimbo, tem uns cachimbos que tem essa escovinha, escovinhas de limpar, cano de arma também tem também, né? Por incrível que pareça tem, mas são escovas parecidas com escova de mamadeira, só que é menorzinha, né? Pode limpar cachimbo, é boa para isso daí. Então, essas casas que vendem produtos de coisa de cachimbo, tal, às vezes vendem essas escovinhas, mas a escova dental convencional também é muito útil, tá? A pessoa que consegue higienizar direitinho com a escova também dá certo. Agora, vende nas dentais outros tipos de escova específico para a prótese. Então, é interessante você, às vezes, recomendar. Nós vamos mostrar algumas coisas para vocês aí, né? Então, em primeiro lugar, ensinar o paciente a passar fio dental, isso é uma coisa básica e quem ensina o paciente é o profissional, o aluno, o professor, o dentista, né? Alguém precisa ensinar o paciente a escovar. Então, cabe a nós essa responsabilidade. Aí vocês podem usar a técnica de base, a técnica que vocês aprenderam na periodontia, a técnica de higienização mais adequada, 45 graus, em suma, vocês aplicam o que vocês aprenderam com o seu paciente. Seu paciente é o teu aluno. E ele tem que seguir as recomendações que você faz e você tem que, periodicamente, ver se está acontecendo aquilo, né? Sondar o paciente com a sonda periodontal é bastante interessante. Tanto que a sonda periodontal é um instrumento que podia estar contida no nosso exame clínico do dia a dia, né? Tem gente que no exame clínico põe lá pinça, espelho, explorador. Ponto, acabou. Acho que poderia colocar algum instrumento a mais aí no material do exame clínico. Por exemplo, uma cureta de dentina, interessante. Ou mesmo uma sonda periodontal também é interessante, né? Porque na primeira consulta é interessante você fazer uma sondagem, não é? Então, esse paciente que vocês estão vendo aqui, olha, aparentemente ele não tem bolso. Olha a gengiva dele como está com aquele aspecto rosa, bonito, claro, aspecto de casca de laranja, né? Está bonita a gengiva dele, um aspecto bastante saudável. Mas a sonda periodontal penetrava muito abaixo da gengiva aqui, ó, penetrava bastante. E quando radiografado, vocês veem aqui o nível ósseo que o paciente tinha, ou seja, ele tinha uma perda óssea, e dá para ver nos dentes aqui, ó, os tártaros acumulados no cantinho aí dos dentes. O paciente tinha bastante tártaro. Esse paciente foi submetido à raspagem periodontal, ele teve naturalmente uma retração gengival e aqui agora as raízes estão mais lisas, não é? Fala, pô, Musílio, mas aqui parece que está pior do que ali? Não, está melhor. Pior visualmente falando, mas a gengiva agora, ele perdeu aquela bolsa exacerbada que ele tinha, e, portanto, nós demos aí um stop no crescimento do problema que ele estava tendo, né? Nós demos uma parada, a gente consegue minimizar os males, não é? Mas a periodontia hoje já tem recurso, esse slide é bastante antigo, eu adquiri esse slide há pelo menos 20 anos, mais ou menos, né? E hoje a periodontia tem recursos maravilhosos que na época não se contavam. Então, parte periodontal hoje, inclusive para retração gengival, etc., tem bastante avanço nesse aspecto, né?
Pacientes que têm tártaro, né? Não adianta pensar em fazer prótese ou com a tártaro dessa forma que vocês estão vendo aqui, ou com a gengiva totalmente inflamada. Me parece uma gengiva ulceronecrosante aguda isso daí, mas é uma coisa horrível. Primeiro, cuidar da parte periodontal, primeiro passo. Depois a gente passa para os próximos itens, né? A cirurgia, a gente podia entender como cirurgia extrações, raízes residuais, né? Eventualmente alveoloplastias ou áreas retentivas, freios, bridas, eliminação de tecidos hipertróficos, ou seja, aquele tecido amolecido que está ali. Tudo isso pode ser uma cirurgia pré-protética, não é? E aí você tem recurso para isso, né? Quando o paciente, por exemplo, tem raízes residuais, obrigatoriamente a gente precisa extrair as raízes residuais, como está sendo mostrado aí, né? Pacientes que têm o rebordo, às vezes, um pouco inflamado, você pode usar condicionadores de tecido. É um tipo de material que você usa como reembasador, você reembasa a prótese do paciente. E aquela gengiva que estava ligeiramente inflamada por conta da mobilidade da prótese, por exemplo, a prótese total ela não tinha estabilidade, ela balançava demais a gengiva, com isso ficava sempre inflamada. E você pode utilizar em um recurso que são os reembasadores. Uma hora dando certo, nós vamos falar um pouquinho de reembasamento e removível. Aqui no caso de baixo, aqui o paciente tem brida. Se eventualmente a brida realmente atrapalhar a colocação do seu retentor, você pode, né, anestesiar o paciente e dar um piquezinho aí, suturar e tirar a brida, né, eliminar a brida que estava atrapalhando aí. Isso é uma cirurgia pré-protética que você pode fazer, né, justamente para facilitar, para melhorar as condições bucais do paciente, né? Então está aqui o paciente depois da brida e tal, já com pós-cirúrgico aí. Esse caso aqui, olha, o paciente estava pronto para receber uma removível. E aparentemente está tudo em ordem, né? Aparentemente está tudo bem. Vocês conseguem ver alguma coisa de errado aí para colocar no paciente? A não ser uma removível aí. Um caso de classe 4, não é verdade? Classe 4 desdentado anterior, né? E aí houve uma desconfiança de uma área pouquinho, uma coloração um pouquinho diferente, olha. Um pouquinho diferente, né? Um ponto mais esbranquiçado aqui, olha. A palpação, um pouquinho de sensibilidade. Vamos dar uma olhadinha? Aí fizemos aí uma tomada radiográfica, né? E aí apareceu aqui, olha, uma imagem aqui, ó, nessa região suspeita, né? Suspeita. Olha, que será isso aqui, ó? Aqui e aqui, ó. Fazemos outra radiografia, numa radiografia na plata plano-oclusal. Olha os dois aqui no palato, ó. 2 dentes inclusos no palato. Quer dizer, se imagina você faz uma prótese em cima de 2 dentes aí, não é? Importante, portanto, você fazer um bom exame clínico e tomada radiográfica, né? Antes de iniciar o trabalho protético. Então, foi feita a extração dessas 2 crianças aí, olha, para depois sim a gente começar a pensar em prótese. Então, veja que é importante isso que nós estamos falando. Uma anamnese, um bom exame clínico e a fase curativa primeiro, para depois iniciar a fase protética, não é? Casos que a gente eventualmente pode interferir, então pacientes com tórax mandibular muito exacerbado, se você achar que vai atrapalhar demais, você pode remover esse rebordo, uma cirurgia mais complicada, que a gente descola tudo aqui, ó, desde aqui de cima até lá embaixo, para limar, para lixar, para tirar essa parte óssea. Então, aqui é o pós-operatório, repare que até que ficou bem o pós-operatório, mas hoje, como eu falei para vocês, muitas dessas cirurgias a gente acaba até evitando por conta que dá para tentar utilizar um. Olha a aula nossa lá de conectores maiores. A gente utiliza, em alguns casos desse, o chapeado lingual, né? E a gente faz um chapeado lingual aqui, o conector maior passa em cima, ou passa acima, o termo mais certo, acima das tuberosidades, né? Então, mesma coisa com o freio lingual, nem sempre o freio lingual precisa ser removido. A gente pode lançar a mão de um outro conector maior. É que tem muito paciente, é bem verdade, que tem muito medo de cirurgia, né? Então, nem todo mundo quer fazer a cirurgia, se sujeita a fazer cirurgia. Observar a parte de endodontia, se precisa refazer ou não. Tem muito dente que precisa refazer endodontia antes de você fazer prótese. Então, esse dente aqui, por exemplo, vai precisar fazer uma coroa nele aqui, ó, esse pré-molar aqui, ó. Esse está um horror, ó. Tem um degrau aqui, ó, evidente aí, ó. O paciente, quando passa fio dental,
com certeza enrosca aqui, né, no molar aqui, ó. Esse molar aqui tem um problema de contorno aqui seríssimo, né? O premolar tem alguma coisa aí, não sei o que foi colocado aí, mas dá para ver aqui, ó, na região apical, que tem uma lesão aqui, ó, na região apical. Então não vai pensar em fazer uma coroa nesse dente antes de fazer essa endo, né? Primeiro vai ter que refazer essa endo, acompanhar um pouquinho, ver se essa lesão realmente diminuiu. O paciente pode até usar provisório nesse tempo aí, repreparar o conduto, colocar núcleo e coroa, mas necessariamente você tem que voltar sua atenção aí para esse tipo de lesão antes de fazer. Então tem casos que precisa tratar canal por causa de necrose, tem casos que precisa tratar canal por causa de lesão ou de retratamento de canal, né? Tudo isso visando a nossa prótese futura. Restaurações, né? Hoje já a gente quase não faz mais restauração em amálgama, que vocês estão vendo aqui, né? Mas a gente eventualmente faz, e mesmo que fosse em resina. Então, antes de fazer a prótese, você tem que trocar as restaurações que estão inadequadas, com infiltração, e refazer as restaurações para depois sim começar a pensar na prótese. Isso também é fase curativa, troca de restaurações, né? Eventualmente cirurgias periodontais, aumento de coroa clínica, quando você faz casos conjugados de fixa com removível, você pode recuperar o espaço biológico através de cirurgias periodontais. Como eu já falei, hoje cada vez mais nós estamos fazendo menos cirurgia, né? Esse tipo de cirurgia, etc, né? Mas se for necessário, faz. Vai fazer o quê, né? Se o paciente já usar uma coroa lá, a coroa estiver muito subgengival, está comprometendo o espaço biológico, o paciente tem a gengiva inflamada, né? Uma série de problemas acontecem lá e indicam lá, aquele excesso de restauração subgengival indica um aumento de coroa clínica. Vamos a ela, né? Não adianta também a gente não fazer. Então, está aí mostrando um caso que foi feito até em mais de um dente, né? O aumento de coroa clínica, para depois a colocação de 2 coroas. E, finalmente, a gente passa pela fase de ortodontia. Tem pacientes que têm, além de problema periodontal, que está claro aqui, olha a gengiva desse paciente como está. Está claro o problema periodontal dele aí, né? Além disso, você precisa fazer, às vezes, ortodontia. Ele tem a mordida cruzada, então, às vezes, é interessante você conversar com o paciente e falar, olha, o senhor veio aqui para fazer a prótese, mas o senhor está com essa mordida cruzada, está com esse problema. Não é melhor a gente tentar primeiro melhorar isso daí, né? Tratar a tua gengiva, né? Melhorar as tuas restaurações, melhorar um pouco de tudo, depois fazer uma ortodontia, no caso que está sendo feita aqui, olha. Então, nós estamos vendo, está sendo vestibularizado esses dentes que estavam lingualizados, né? Para depois pensar em fazer prótese, né? Adianta tentar fazer prótese com a mordida cruzada dessa forma aqui, né? O mais certo é orientar o paciente. O paciente fala assim, não quero. Eu quero deixar a boca assim, cruzada. Tá bom. Então, vamos assinar um termo aqui que o senhor está consciente que o senhor foi avisado, mas o senhor não quer fazer, não é? É melhor do que fazer isso aí depois algum colega falar, mas não fez ortodontia, que confusão é essa? Onde já se viu? E o paciente pode esquecer e falar, nossa, ninguém me falou nada. Então, é interessante, às vezes, você pegar lá uma assinatura do paciente avisando, né, colocando ali que ele foi orientado para se fazer. Isso evita problema futuro. Tem muita gente que esquece, infelizmente. Os dentistas às vezes avisam, orientam o paciente, passa um tempo e ele esquece, né? E as pessoas assim entendem coisas assim, às vezes muito contrárias, né? Muito controversas, até o modo de entender. Quando você fala, às vezes a pessoa não te entende, não te entende. É uma história antiga, engraçada até, por isso que eu coloquei aqui para contar para vocês rapidão, né? Que o dentista, essa história é antiga, desde a época da minha faculdade, é uma coisa muito antiga, mas é boa a historinha. Que o dentista extraiu o dente do paciente e tem aquela coisa após a extração, do paciente não fazer exercício físico, não tomar sol, aquelas coisas, né? Ficar mais em repouso, né? Para evitar hemorragia. E aí o dentista extraiu o dente do paciente e orientou, olha, nós extraímos o seu dente, é perigoso da hemorragia, então, por favor, olha, nada de café quente na boca, por favor, tá? Nada de café quente na boca. E o paciente foi embora.
Depois de acho que umas 3 horas, ele voltou com uma baita hemorragia, estava sangrando aquele negócio, estava um horror. Falei para o dentista, olha como é que está sangrando, como tal. Então, o dentista foi ver a boca dele cheia de sangue, aquela sangueira, ele foi lá e conseguiu estancar o sangue e tal, e melhorou a sutura que ele tinha feito, e fez compressa lá e tudo, melhorou tal. Ele falou para o paciente, mas puxa, eu orientei tanto o senhor. Ele falou, doutor, eu fiz o que o senhor me pediu. O senhor falou nada de café quente na boca. Eu fui lá na piscina, pus um cafezinho quente na boca e, ó, nada de café quente na boca. Deixa eu tirar aqui, não vai me matar. Mas essa é a história aí. Tá vendo como as pessoas entendem errado, né? Então, passada essa fase curativa, entra na fase protética. A fase protética seria isso daí, que nós já vimos também, não é? Uma fase que nós já vimos. Pega os modelos de estudo, delineia, acha uma trajetória de inserção, fixa a trajetória de inserção para não se perder mais, através dos traços, por exemplo, né? Faz os preparos dos planos guias, recontornamentos e, em seguida, os preparos para apoio. Feito isso, tá tudo pronto? Tá, moldagem de trabalho, tá? Então, isso aqui tudo nós já vimos, eu vou passar rapidamente, porque não tem motivo de nós ficarmos repetindo. O principal da aula eu já passei para vocês, né? Mas, de qualquer forma, você, no delineamento, você vai fazer, depois na boca, os planos guias para a técnica de cricos ou pelo casquete. Nós falamos na época que, para vocês, acho que o mais interessante agora é fazer casquete, né? Alterar o contorno dos dentes, ou através de desgaste, ou através de acréscimo, né? Dentes com muita retenção ou dentes com pouca retenção, você faz um recontornamento. Se tiver muita retenção, você pode fazer uma meloplastia e fazer um desgaste, você diminui um pouco a retenção dos dentes, né? E se tiver pouca retenção, você faz um acréscimo de resina. Os dois nomes, né? Tanto recontornamento pode ser feito por desgaste ou por acréscimo, tanto faz, tá? E aí você parte para os preparos para apoio. Então, está aí mostrando o que nós já mostramos em aula para vocês, né? Fazendo o delineamento, né? Depois fazendo lá, verificando ângulos mortos, fazendo recontornamento por acréscimo, fazendo planos guias através dos casquetes, está aqui sendo mostrado os casquetes. E aqui, olha, os preparos para apoio em símbolo que foram feitos. Está bonito esse preparo para apoio em símbolo aqui. Aqui dá para ver tudo preparo para apoio em símbolo aqui nesses dentes. Olha que bonitinho ficou. Isso daqui, ó. Então, pode ser feito em símbolo com resina, pode ser feito o preparo para apoio cruzal em dentes posteriores, mas essa daí é uma das últimas fases. Feito isso, você vai para a moldagem de trabalho e molda já com silicone de condensação. Se for silicone de condensação, você vai utilizar um material pesado e, em seguida, o regular, né, que já foi motivo de bastante discussão nossa, né, que o pessoal costuma chamar, inclusive eu, de leve, mas não é leve. O certo é regular. Molda com silicone pesado, depois molda com regular. Musili, mas eu posso usar silicone de adição, se eu quiser? Pode até usar. Ele é um pouco mais rígido, mas pode usar. Só que aí você pode usar o pesado e o regular também, porque o silicone de adição tem pesado, regular, leve e ultra leve, né? Então, você pode usar qualquer o pesado com um desses dois, o regular ou o leve. Normalmente a gente usa com o regular mesmo, né? Então, fez as moldagens. Isso aqui é mostrando para vocês, só título de curiosidade, olha. O primeiro caso superior esquerdo aí são algumas coroas metalocerâmicas que foram feitos planos guias, né? Na lingual dessas coroas, onde vai ser feita uma removível futura que vai usar esses dentes como retentores. No caso aqui, nós temos um attachment, ou encaixe aqui. Esse paciente não queria braço de retenção. Então, nós fizemos uma moldagem inicial, que está aqui, ó, sendo mostrado, olha, de transferência. Nós colocamos as coroas na boca e moldamos e transferimos essas coroas para o modelo. Está aqui transferido para o modelo. Caso bastante legalzinho para mostrar, de curiosidade, né? E outro caso mostrando aí uma coroa feita num canino que estava totalmente descolorido. Olha. Então foi feita uma coroa naquele canino e esse canino foi preparado para receber uma prótese parcial removível. Então, é uma coroa fixa, uma coroa unitária, em metalocerâmica. Então, aqui está a parte metalo e aqui está a parte cerâmica dessa coroa, né? Onde foi feito. Prepara o papel e planos guias aqui, ó. Planos guias aí já também.
Casos diferentes, só para vocês conhecerem, né? Casos em que o paciente tem pouca altura oclusal, aqui, olha, precisaria de um desgaste muito grande, aí existe uma possibilidade de se fazer dentes mais baixinhos, mais curtinhos, em metal, oclusal metálica é uma realidade. Dá para fazer, em alguns casos, a oclusal em metal, né? Porque o dente aí artificial de resina se desgastaria muito facilmente ou se fraturaria. Então, na época, nós optamos aí por fazer oclusal metálica nesse paciente. Então, ele usava uma removível com oclusal metálica. Até isso é possível fazer, não é? Então, está aqui mais casos que nós já vimos, né? Grampo contínuo de Kennedy, placa proximal, né? Na vestibular tem um braço de retenção que vai dar B, conector maior, menor, maior, cela, grampo contínuo de Kennedy visto aqui, uma prótese total superior com uma removível inferior já instalada, né? Aqui nós estamos mostrando a dupla barra. Olha o conector maior aí, gente. Ó, barra lingual clássica com um grampo contínuo de Kennedy. Barra lingual clássica mais grampo contínuo de Kennedy dá um conector maior chamado dupla barra. Isso na aula de conectores. Por favor, não deixe de estudar, não é? Então, está aí mostrando uma paciente que usava uma prótese fixa anterior, veja só. Portanto, isso daí é importante a gente ensinar o paciente a higienizar. Olha, está usando uma escova interdental aí, olha. Parece uma arvinha de Natal a escova interdental. Então, ela vai passando nos vãos aí. Nesse caso, ela tem os dois caninos. Esse caso foi um caso muito arrojado que foi feito no passado. Ela tinha um recobrimento total de palato na removível que ela usava. Ela usou essa prótese durante muitos anos. Essa imagem que vocês estão vendo aí, eu vi no meu arquivo aqui de 2003. Meu Deus do céu, mas que imagem antiga! 2003 nós fizemos essa imagem. E ela usou essa prótese aí até mais ou menos 2014, mais ou menos, né? Aí nós mudamos o sistema de prótese dela, mas era um caso bastante interessante em que ela usava um tipo de um encaixe aqui na distal, e a mesma paciente, olha, usando um encaixe aqui na distal. Aí esse passa-fio, vamos compartilhar a tela aqui, que saiu. Ótimo, voltou. Então, olha, o passa-fio foi colocado no passa-fio, fio dental junto com o passa-fio aqui. Não sei se vocês conseguiram acompanhar. Olha, o passa-fio parece uma agulha. Passa o fio dental dentro dessa agulhinha de plástico, olha, como se fosse uma agulha de metal mesmo. Quem está acostumado a costurar sabe, conhece bem isso daí, ó. Passou, aí pega essa agulhinha aí que foi utilizada, olha, e aí o paciente usa para higienizar. Repara que interessante, ela higienizando os 4 pontos anteriores, todos os incisivos, ó. Aí, no caso, não é a paciente, né? Mas repara aqui, olha, passando passa-fio, o fio dental embaixo dos pônticos, olha lá, ó. Passando embaixo dos pônticos, olha aí, passou, e agora o outro lateral também, ó. Ó, passou embaixo do pôntico, higienizando a prótese. Então, aí nós estamos ensinando a paciente como é que ela vai ter que utilizar o passa-fio aí, passando sempre embaixo, passando no canino, que é retentor, e aí passando por baixo para higienizar esses dentes aí. Tá? Bacana esse negócio para entender bem que o paciente vai usar uma removível, tem essas 6 coroas anteriores, sendo dessas 6 coroas, 2 retentores e 4 pontos, que é um caso muito arrojado, mas era para não forçar esses dentes, nós fizemos aí, na época, foi feito um recobrimento total de palato na removível para distribuição de carga. Isso nós vamos conversar depois na aula do planejamento, tá bom, pessoal? Acho que era isso que a gente tinha que conversar, tá legal? Então, uma bela foto que o Muzilão fez aí. Fiquem com Deus, boa semana e até uma próxima.